3 coisas. Tô acabando Irmãs Karamazov. Faltam 50 páginas. De 1000, né? Então tô acabando mesmo. Vou acabar amanhã. Gente, tipo assim, estamos no julgamento agora de quem matou o pai. E temos um acusado óbvio. E eu posso dizer que eu não me enganei. Quem tá acompanhando os logs já pegou aí. E eu não posso dizer nada. Se eu não me enganei, se eu me enganei ou não. Porque é muito spoiler. Mas, mais uma vez, eu repito, esse livro não é sobre quem matou, é as motivações. E digamos que eu não tenho um raciocínio muito ruim, não, pras coisas. Mas enfim, é isso. A outra coisa, falei que era 3 coisas. Tô lendo Os Miseráveis, eu conheci já o bispo que vai acolher Jean Valjean. Jean Valjean já apareceu, já foi acolhido. E estou chegando à metade de Ilíada. Na minha 3ª leitura de Ilíada, que agora é com o clube, nosso clube. E eu tenho que adiantar muita coisa na vida. E vai começar a ir Paraíso Perdido. Nossa, oi. Então, os carros tá chegando. Nossa, eu tô muito cansada, dá pra ver, né? Fiz maquiagem, olho fundo, cara manchada. Muito cansada. Não contente em estar lendo um monte de coisa, eu montei ainda uma área de membros do meu canal para ler Paraíso Perdido. Então, pega a Gênesis aqui. Eu tava lendo o prefácio da edição da Paraíso Perdido com anotações bíblicas, que é uma edição que eu consegui aqui. E fala sobre a relação do John Milton, do Paraíso Perdido, com a Bíblia, né? Hoje é o quê? Não sei o que é hoje. Hoje é 12 de janeiro. Lucas fez febre ontem, gente. Olha, tá difícil. Lucas tá de sondinha, né? Ainda tá com muito refluxo. A gente tá vendo se esse refluxo vai embora ou não, se ele vai ter que operar. Não tá com a sonda, a gente tá guardando aí uma internação para pelo menos a sonda tirar, para fazer uma gasto de junho, que não é tão confortável assim. E minha Nossa Senhora, eu tô exausta. Minha irmã vai embora hoje. Minha mãe já foi há alguns dias, né? Mas minha irmã tá indo embora hoje. Eu tô arrasada. Eu terminei os irmãos cá, eu falei pra vocês, eu nem coloquei naquela... Eu tiro foto, né, dos livros que eu termino, nem coloquei ainda. Porque não tive tempo e eu preciso terminar de anotar o epílogo. Eu vou anotar o epílogo qualquer hora dessa e... Tem uns vídeos que eu quero ver, tem muita coisa que eu quero ver. Eu preciso ouvir todos os podcasts das meninas. Tem um vídeo do Las Hojas Muertas e tem outro vídeo que eu me interessei. Acabou aqui. Essa brincadeira eu acabei lendo no Sonho do Homem Ridículo, do Dostô, que é um conto, tá? Ele tem tanto naquela coisa de contos como naquele dos narrativas fantásticas, sabe?
E aí já me veio a ideia, quando eu for fazer a resenha de A Peste do Camus, eu vou colocar nesse conto, porque esse conto resume toda a filosofia de Dostoiévski. Toda a linha que Dostoiévski traça ao longo da história, tudo tá nesse bendito conto. E o Camus vai dialogar muito com o Dostoiévski, de forma que ele usa o Dostoiévski para contra-argumentar sua teoria, sabe? Então, a gente vê ali na Peste isso acontecendo e eu acho que vai dar pra fazer um link legal. Tô pensando. Ai, vai cair. Tô pensando em fazer, vai dar um trabalho, mas tô pensando. Vou dar umas estudadas aí, talvez seja a próxima resenha que eu lance. Tô refletindo. Tem um tempinho que eu não lanço resenha, a última foi Quebra-Nozes. Porque final de ano tem aqueles vídeos, né, de fim de ano. E uma outra coisa é que estou lendo, acabei já o Evangelho de Mateus, estou lendo os Salmos Concomitantes, seguindo a programação do professor Vitor Salles, e estou lendo Gênesis, estou lendo a meta de ontem agora aqui. A minha ideia hoje é ler a meta de ontem, hoje e de amanhã. Aí eu vou voltar para, se der certo, se Lucas não enterrar no caminho, vou voltar para organizar a reunião de vida de amanhã. Eu quero fazer isso e quero ver um vídeo também do professor Vitor Salles. É isso, vou trabalhar aqui agora, vou parar tudo, vou trabalhar e no intervalo eu volto para fazer essas leituras. Eu tinha anotado aqui algumas coisas lá no Word para não esquecer. Eu não vou falar sobre Gênesis do ponto de vista teológico, eu vou falar do ponto de vista literário. E como cristã, eu acredito que aqui é a palavra de Deus escrita por homens, mas que foi inspirado sim por Deus. E eu não vou entrar mais nisso, tá? Vamos analisar do ponto de vista literário, né? E quando a gente discute um pouco sobre quem foi os autores da Bíblia, todo o Pentateuco, que seriam esses 5 primeiros livros que envolvem Gênesis, vamos lá, Êxodo, vou abrindo aqui, Números. Não sou estudiosa da Bíblia, nunca li completa, estou na primeira vez nessa tentativa de ler completa. E o Pentateuco é o único que eu li completo mesmo, que eu já tinha lido antes, né? E agora eu li o Evangelho de Mateus e estou retomando o Pentateuco, mas lendo numa vertente mais católica, no direcionamento católico da leitura. Mas aqui vou me ater ao literário. Então, o Pentateuco, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele teoricamente foi escrito por Moisés, né? A tradição fala que foi escrito por Moisés. E nisso a gente tem no próprio Deuteronômio, porque ele começa assim, ó. Ele começa com a introdução histórica, ele fala que palavras que Moisés disse a todo Israel do outro lado do Jordão. Ele começa falando isso. Então, pela tradição, acredita-se que todo esse Pentateuco, né, foi escrito por Moisés. Eu até anotei aqui, ó. Deuteronômio começa com as palavras que Moisés falou a todo Israel, exatamente. E no final da Antiguidade, Moisés passou a ser considerado o escritor de todos os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Então, pela tradição, foi ele. No entanto, nenhum autor é identificado no próprio Gênesis. No início do período moderno, os estudiosos da Bíblia especularam que Gênesis foi composto a partir de documentos de múltiplas fontes. Eu fiz 2 semestres de teologia, né? Larguei porque era completamente enviesado do ponto de vista político. E não fez sentido também porque eu estava fazendo online. Eu fizesse estágio fora e eu só achei estágio no presídio. Aí eu desisti. E aqui a gente vai ouvir a teoria documental. Eu não estou aqui para defender nenhuma teoria, estou para apresentá-las a vocês, tá? Então ele fala que no início do período moderno, estudiosos da Bíblia especularam que Gênesis foi composto a partir de documentos de múltiplas fontes. Essa conjectura baseia-se principalmente no uso de diferentes nomes para Deus, porque em alguns lugares estava como Elohim e outros Yahvé, né? Então isso foi uma das primeiras pistas que fizeram ele dizer, na hora, talvez seja, a gente tenha nesses 5 livros, né? Compilados de vários documentos que foram unidos para formar um todo mais contínuo, para organizar em forma de leis, de números, de dados e tal, né, de história e tal, que, né, foi organizado assim, mas que seriam documentos separados de acordo com a estrutura da escrita mesmo, né, com dicas da própria escrita.
E essa teoria, a hipótese documental, ela surgiu no final do século XIX e tornou a visão acadêmica estabelecida, identificando 4 vertentes autorais por trás do livro Pentateuco, mas com a sacerdotal e a jafista sendo proeminentes no Gênesis, né? Que é esse primeiro que a gente está lendo. Gente, muita gente contesta já outras teorias, mas é só para citar vocês, porque a própria Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia do Peregrino, ela vai citar isso como possíveis fontes. E mais uma vez, a vertente acadêmica, que por vezes fala que dessa hipótese documental, não tira a questão de que essa palavra tenha sido inspirada por Deus. Então, algumas vertentes teológicas, mesmo sendo vertentes com a crença divina, elas adotaram essa explicação e não como Moisés. Obviamente, se a gente falar de Moisés, a gente fala de tradição oral, e alguém compilou essa tradição oral. Então, daria para juntar as duas coisas, porque Moisés é de muito tempo antes, né, da escrita, como a gente imagina. Lógico que a gente já tem dado da escrita lá de 2100 a.C., lá com a epopeia de Gilgamesh e tal, a gente já tinha fórmulas de escrita. O alfabeto mesmo, aí já vem fenícios, gregos, já vem um período mais depois, né? E quando a gente tem a compilação da Ilíada em forma de escrita, já é um outro momento. Aí acho interessante o que eu estava pesquisando, né? Que o autor, ele tem uma preocupação histórica, ele tenta colocar alguns fatos históricos e, lógico, preocupação teológica e pretende ensinar ao público sobre Deus e seu relacionamento com a humanidade, né? Porque a gente vai ver aqui a criação da humanidade e é esse gancho que também vai ser abordado lá em Paraíso Perdido. E uma outra coisa que ele fala, embora a cronologia dada em Gênesis coloque a vida de Abraão em algum lugar por volta de 2100 a.C. e a chegada de Jacó no Egito por volta de 1600 a.C., muitos estudiosos modernos encontram poucos detalhes para corroborar o momento. Então a gente não sabe. The Bible, Paradise Lost, The Bible Annotated Book, né, algo assim, ele vai falar da relação do próprio John Milton com a Bíblia, né? O que ele considerava da Bíblia. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, eu vou fazer tradução simultânea, então me desculpem, mas eu copiei o trecho e coloquei para não esquecer. To summarize, para resumir, Milton queria que a Bíblia fosse parte do dia a dia, das leituras práticas do dia a dia, para todos os níveis da sociedade, que fosse disponível para todos na sua linguagem, na linguagem proporcional a cada um, e que tivesse notas claras para trazer significados. E ele considerava que os ministros, né, da palavra de Deus, o foco principal do treinamento deles era no conhecimento da Bíblia, acima de qualquer outro texto, né, que aquele ministro fosse educado. E que o maior alvo da educação é corrigir a queda dos primeiros humanos. Olha só, ele acreditava na educação, e nessa educação envolvendo a Bíblia como principal livro e fonte da verdade, para corrigir a queda do homem, o homem caído. O conhecimento de Deus encontrado nas Escrituras vai inspirar o amor por Deus. Isso me lembra muito de Santo Agostinho, né? Não tem como você amar algo que você não conhece. Você precisa conhecer e estudar para aprender a amar. Já tô viajando aqui, mas enfim. Então, o conhecimento de Deus, como encontrado nas Escrituras, vai inspirar o amor de Deus e a manifestação de fé e bom trabalho. O estudo da Bíblia é a pedra fundamental que completa a vida e promove estruturas sólidas para todas as instituições e o governo. Então, ele considerava que isso tinha que estar, inclusive, dentro da parte governamental. Para Newton, a adesão às escrituras é a panaceia para todos os problemas humanos. Então, ele tinha uma relação muito forte, né, com a Bíblia, apesar dele ter as heresias dele, como a gente comentou um pouquinho. Ele tinha essa relação muito próxima e um conhecimento muito grande, né? Por isso que ele conseguiu construir uma obra que tem uma base bíblica gigante. E é muito interessante também a gente pensar que o leitor da época de Paraíso Perdido,
ali, século 17, 18, eles tinham um conhecimento da Bíblia que nós hoje não temos. Então, o estudo bíblico era muito mais próximo para eles, seja do ponto de vista literário, seja do ponto de vista como crença mesmo. E para a gente não, a gente perdeu isso, né? A gente não conhece nem enquanto literatura a Bíblia. Então, algumas coisas lá eram muito óbvias que pra gente a gente vai ter que fazer um pouquinho desse exercício. Por isso que eu acho que esse caderno da Bíblia Anotada, do Paraíso Perdido, vai ser importante, porque ele coloca todas as referências. Algumas eu tava lendo e tava assim, cara, ele tá viajando, não é tão assim não. Na introdução desse livro que eu falei, ele até comenta que Norton Fry, em uma obra que ele falou sobre Milton, ele fala o seguinte, que era a função de Milton de criar a forma da visão cristã para o público inglês e que qualquer tentativa de continuar sua tradição vai envolver a renovação dos estudos do seu arquétipo, a Bíblia, né, da sua base, qualquer um que tente fazer algo parecido. E adiciona que Milton desejava nada mais do que roubar o máximo possível da Bíblia. Eu achei isso bem interessante. Milton confiou nas escrituras como autoridade e guia para todos os assuntos públicos e privados. E que ele fala que num escrito dele sobre o episcopado prelatical de 1641, Milton argumenta que sem a Bíblia como guia supremo, os homens cederão à corrupção. Né? Essa questão de que ele acha que realmente o estudo do conhecimento de Deus vai ser salvação dessa queda do homem. Eu agora estou no fim do dilúvio, estou na parte 8, e algumas coisas que não vão ser tão interessantes para o livro, eu vou fazer um resumão geral, mas aqui eu já identifiquei várias coisas. Vou parar um momento para a gente falar sobre a teogonia, quando a gente fala do mundo grego antigo, de Hesíodo, né, qual era a tradição da teogonia, da formação desse mundo dos deuses. Eu vou ter que falar um pouco sobre o trabalho de Dias e Hesíodo também aqui. A gente vai ter que falar sobre as eras do mundo grego, era de ouro, era de ferro, era de prata, era de bronze. A gente vai ter que falar um pouquinho também. E eu vou ter que falar da epopeia de Gilgamesh, porque a gente vai encontrar muitas relações aqui, né? Dilúvio, abismo. A epopeia de Gilgamesh começa, ele que o abismo viu. Qual é a primeira frase aqui? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era um caos informe, sobre a face do abismo a treva. Já começa com o abismo aqui no início da criação. No Gilgamesh a gente tem um dilúvio lá, que é a última função de Gilgamesh, né? Ele buscando a eternidade, a imortalidade, ele vai atrás do Noé, da Mesopotâmia. Ele vai falar sobre o dilúvio, que é a mesma descrição aqui. E existe uma nota aqui na Peregrino que tenta explicar mais ou menos, através da teoria documental, como é que essa história chegou até aqui. Existe uma questão histórica de que a gente está falando também do cativeiro da Babilônia, entender que os judeus eles estavam ali ouvindo, pegando ou até passando a mesma tradição que já existia da época, né? As mesmas histórias de tradição oral que já existia da época. Então é normal essas histórias serem recontadas e incorporadas na nossa história aqui, ou até por elas terem sido fundamentais e reais mesmo, se assim a gente for pensar, tem inspirado todas essas culturas diferentes, mas que estavam ali na mesma região. E quando a gente fala de teogonia, a gente vai falar sobre tudo surgir a partir do caos. E aqui, inclusive, no 6, ele vai falar alguma coisa de teogonia, né? Naquele tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas do homem e geraram filhos, habitavam a terra os gigantes. Trata-se dos famosos heróis de outrora. Que heróis de outrora é? São os heróis do mundo grego, gente, quando a gente fala da era dos heróis, tá? Então, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que para ficar mais em ordem, à medida que eu for fazendo o resumo, eu vou introduzir essas outras bibliografias. Oi, gente, eu sumi.
Hoje é segunda-feira, 14, acho que é 14, né? Não, 15 de janeiro, não sei. Hoje é segunda-feira, eu sumi. Esses dias estava bem difícil com o Luquinhas em casa, a gente foi pro ponto-socorro e tal, e não teve jeito. Sábado, de madrugada, ele internou, ele tá na UTI de novo. Então, assim, eu dormi 1h30 só. De sexta pra sábado, eu dormi 4 horas. De sábado pra domingo, eu dormi 1h30. Então, meu fim de semana foi esse. Eu tô sem funcionário em casa também. Então, assim, é porque ela tá de férias, né? Então, as coisas estão bem complicadas. E eu tô com um monte de projeto paralelo e coisas paralelas de leitura que me fazem muito bem, é o que me sustenta. Eu falo isso pra vocês toda hora. E eu sigo firme no trabalho, tentando, sabe, assim, proporcionalizar as coisas. Na hora que eu tenho que chorar e lidar com o que tá acontecendo com o Lucas, chorar, ao mesmo tempo que também manter meu pé firme no chão pra não desesperar e focar nas melhoras que ele tem. E outras coisas batem também nessa hora. Eu quero muito ter outros filhos e a gente não consegue. E aí isso junta com o fato de Luquinha ser internado, o medo de perdê-lo, apesar de que eu sei que agora ele tá estável, bem, tá em curva de melhora. Ainda falta sentir o sorriso dele, né? Ver o sorriso dele. Mas tudo isso a gente vai somando, batendo e vai doendo. E aí o trabalho é minha obrigação, eu preciso seguir, tentando dar a assistência possível que eu posso para os meus pacientes. Mas também tem aquele zelo de cuidar um pouco de mim, nossa, se não dá para fazer tudo lá na oncologia com os residentes que eu queria, de discussão, de aula e tal, fazer pelo menos o mínimo e entender que esse momento eu não tenho como me cobrar mais que isso. E em relação aos clubes e às leituras, o viver o clube e as leituras é muito gostoso. É a hora que eu sorrio, sabe, diante de tudo isso. É a hora que eu fico feliz diante de tudo isso. Então eu sigo fazendo, mas também não me cobrando muito. O pessoal entende muito quando não pode alguma coisa. Eu dificilmente falho com as coisas de lá, mas o pessoal entende também. E é isso, minha galera, é isso. Tô bem desanimada esses dias. Não é por menos. Quando ele internou, né, no sábado e domingo, eu fiquei a madrugada acordada com ele. E aí, domingo de manhã eu fiquei aqui com ele e tal. Na hora que eu vi que ele tava mais estável, eu fui pra casa no fim da tarde, né? Meu marido ficou aqui com ele até chegar a moça pra ficar à noite. Paguei uma pessoa pra ficar à noite com ele pra gente poder dormir. Eu tinha dormido 1h30, gente. E eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu precisava dormir em casa, dormir a noite inteira. E aí eu dormi a noite inteira. E... vi hoje de manhã aqui, ele tava dormindo. Aí eu falei, já que tá dormindo, vou tocar terror, né? Vou ver meus pacientes, vou fazer tudo. Aí eu vi todos os pacientes lá do hospital. Voltei pro quarto agora, ele tava dormindo. Eu falei, já que ele está dormindo, ele não vai sentir minha ausência agora nesse momento, né? De certa forma. Eu vou pro outro hospital trabalhar, fazer o que eu posso. Quando acordar, eu vejo se eu já volto. Vou ver lá. Enfim, ai gente, eu tô... Eu acho que essa noite eu vou dormir de novo em casa. Terça pra quarta eu vou dormir aqui no hospital com ele. Quarta pra quinta também. Quinta eu vou tentar dormir em casa. Sexta eu vou dormir aqui. Sábado eu vou tentar dormir em casa. Domingo eu vou tentar dormir aqui. E aí a gente vai indo, vendo, né? Como quarta, quinta e sexta são dias que eu não trabalho o dia inteiro, eu consigo me dividir só com a babá durante o dia, mas segunda e terça eu trabalho o dia inteiro, então eu sempre pago uma pessoa pra ajudar a babá também aqui.
tem os horários, né, dela, tem os meus. Ai, ai. Oi. Só por baixo.